Fala galera, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Me chamo Vinícius Emanuel, sou engenheiro civil, especialista em projetos em 3D. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho com você sobre qual tipo de computador você precisa para trabalhar de casa. Qual a máquina você precisa montar? Será que é melhor eu comprar um computador? Será que é melhor eu comprar um notebook? Qual o tipo do notebook? Qual o valor que eu preciso investir para ter uma boa máquina ali para trabalhar na nossa área? Essas dúvidas eu vou te ajudar a resolver hoje com esse vídeo aqui. Então, já peço que você se inscreva aí no canal. Se você ainda não me segue no Instagram, me siga lá, @engeviniciusemanuel. E vamos embora, vamos para o tema do vídeo de hoje. Lá no início, quando eu comecei a trabalhar de casa, foi uma das primeiras questões, uma das primeiras dúvidas que eu tive. E eu fiquei um bom tempo para conseguir resolver esse ponto. Qual o computador que eu precisaria investir? Qual é o tipo de máquina? Quais são as peças? Para que elas servem? No nosso caso, nós que somos engenheiros civis, né, engenheiros ou engenheiras civis, a gente não pensa muito a fundo, para a gente não nos interessa muito essa parte técnica avançada de informática voltada para o computador. A gente quer mais objetividade, a gente quer saber qual é a peça exata que eu preciso comprar, qual é o tipo de configuração e ponto. A gente não precisa entender nada muito avançado voltado para a parte técnica específica de informática. E aí eu pesquisava na internet vários conteúdos, vários vídeos, pesquisei vários blogs, artigos, enfim, vários sites diferentes. Eu tinha ali um mar de informações, mas informações muito técnicas, com linguajar muito técnico. Pô, eu queria saber qual a peça que eu preciso comprar. Não quero saber qual é a velocidade que essa peça vai processar, quantos graus o computador vai trabalhar. Não queria saber nada disso. Qual a peça que eu precisaria comprar para começar a trabalhar de casa com os meus projetos? Então, justamente para clarear aí essas ideias, para dar mais objetividade a esse ponto, foi que eu vou gravar esse vídeo de hoje aqui para vocês, beleza? Já pega papel e caneta aí para anotar tudo, mas qualquer dúvida que você tenha, qualquer dúvida que surge aí, ou você me manda lá no direct no Instagram, @engeviniciusemanuel, ou você põe aqui nos comentários que eu vou fazer questão de ler aqui e te ajudar, beleza? Vamos embora. Primeira peça, vamos lá. Primeira peça que a gente precisa pensar para montar um computador que vá ajudar a gente aí a ficar um bom tempo trabalhando de casa com nossos projetos. Primeira peça, processador. Para que serve o processador e o que ele é? São basicamente essas duas perguntas que a gente vai responder que já vão ser suficientes para clarear a nossa cabeça aí. Primeiro, o que é um processador? O processador é uma pecinha que ela funciona como se fosse o cérebro do teu computador, como se fosse a mente do teu computador. É nela que vão ser processadas todas as informações. Então, na prática, quando a gente vai abrir algum programa, no caso os programas que a gente vai trabalhar com os projetos, quando a gente for abrir o Revit, o SketchUp, 3ds Max, algum programa de renderização, o Lume, o Unreal, enfim, qualquer desses programas que a gente vai abrir, a primeira peça, a responsável por ajudar a abrir esse programa é o processador. Então, quanto mais forte a gente tiver o processador, mais programas ao mesmo tempo a gente vai conseguir rodar, programas mais pesados a gente vai conseguir executar e projetos mais complexos a gente vai conseguir abrir no computador também. Para eu fazer essas atividades, a peça principal, a primeira peça que vai ser a responsável por ajudar a gente a executar essas tarefas é o processador. Quanto mais forte, mais poder de fogo a gente vai ter na nossa máquina. Duas marcas, já indo direto ao ponto de marca, qual comprar e qual modelo. Duas marcas que eu vou recomendar para vocês. No nosso caso específico, eu vou falar todas as peças aqui para vocês do computador, sempre voltado ao nosso objetivo, tá? É um ponto muito importante, que às vezes você vai investir 3, 4, 5 vezes mais num computador, que para o nosso objetivo não vai nos atender tão bem, tá? Então tem várias peças assim, o mercado existem vários modelos diferentes, mas aí eu vou falar tudo para vocês aqui voltado para o nosso mercado, tá? Para a gente trabalhar com projetos especificamente. Duas marcas que são as mais conhecidas e as duas marcas melhores para o nosso objetivo: Intel ou AMD, tá? Vinícius, qual que eu vou escolher? Você vai literalmente olhar no mercado qual que é mais barato, ponto. Não tem um outro critério. Qual o modelo e a marca que tiver mais barata no momento em que você estiver
comprando aí o teu computador, você vai optar por ela. Não interessa o modelo, a marca específica que você vai criar. Tanto a Intel quanto a AMD vai entregar para a gente o mesmo resultado, desde que os processadores sejam compatíveis. Eu vou abrir aqui a tela do computador e a gente já vai vendo já todas as peças que eu vou explicar para vocês. A gente já vai vendo aqui na prática já as configurações dela, para que elas servem, as marcas e principalmente onde comprar. Eu separei aqui 3 grandes lojas, que são lojas que eu confio, que eu já comprei em uma delas, inclusive eu comprei, todo o meu computador foi montado nela. E as outras 2, eu tenho várias pessoas, vários amigos, vários alunos que já compraram e nunca tiveram problema, tá? Então, eu vou recomendar para vocês essas 3 lojas, não estou ganhando nada, não é nada comercial, é porque de fato eu confio e acredito nas lojas. São lojas muito grandes e confiáveis e eu vou deixar para vocês aqui o link das 3 na descrição. A primeira delas que eu abri aqui, já está até aberta inclusive, é a Terabyte, tá? Nela você consegue montar todas as peças do computador aqui, é bem didático e eu vou usar o sistema de montagem deles aqui para explicar todas as peças para vocês. Então, a gente já começou sobre o processador. A gente já entendeu que o processador é responsável por abrir os programas pesados, abrir vários programas ao mesmo tempo, abrir projetos mais complexos. A peça principal que vai comandar tudo isso é o processador. Quanto mais forte o processador, melhor. 2 opções de marcas que a gente tem, Intel ou AMD. Beleza. Dito tudo isso, qual o modelo? Eu vou descer aqui, ó, no site ele tem uma forma aqui de conseguir montar peça por peça, e já a primeira peça que ele manda a gente montar aqui é o processador. Eu vou clicar aqui em selecionar, ele vai me abrir aqui vários modelos. Vamos lá, mais um ponto importante. Como eu expliquei para vocês, quanto mais forte for o processador, melhor. Obviamente, quanto mais forte for o processador, mais caro ele vai ser. Então, para você já ter um parâmetro, já ter uma base, a partir do modelo, se você for escolher Ryzen da AMD, tá? A AMD, o nome do modelo da AMD é Ryzen. Se você for escolher o AMD Ryzen, a partir do Ryzen 5, beleza? A partir do Ryzen 5 você já vai estar com um computador que vai te atender aí por bons anos, 3, 4, 5 anos aí, com alto desempenho, beleza? Isso para máquinas de base para intermediário, tá? A gente não vai falar aqui nesse vídeo sobre máquinas avançadas porque o céu é limite. Se a gente colocar aqui, por exemplo, um Ryzen 9, mas aí vai ser um valor muito alto de investimento, enfim, não é o foco do vídeo de hoje aqui. O foco do vídeo de hoje é te mostrar uma máquina boa, que você vai investir um valor bom e vai durar aí um bom tempo, tá? Sem precisar gastar rios de dinheiro. Então, a partir do modelo do Ryzen 5. Qual o modelo? O modelo que couber no teu bolso, o que couber no teu orçamento. Mas a partir do Ryzen 5, você já tem um bom processador. Ou o Intel 5, igual eu expliquei para vocês, tá? A marca é diferente, mas o poder de fogo dos processadores é igual. Então, por exemplo, eu vou escolher aqui um Ryzen 5 5600. Vai ser a peça de processador que eu vou escolher. Beleza, próxima peça, placa-mãe. A placa-mãe, você não vai precisar pensar em infinitas coisas aqui, nada de parte técnica. Você usando esses sites aqui, que eu vou recomendar para vocês, é muito legal vocês montarem nessa plataforma, né, de montar o computador aqui peça por peça, porque ele já vai te trazendo as peças que são compatíveis. Então, por exemplo, quando eu clicar aqui em selecionar a placa-mãe, ele já vai me mostrar esses modelos aqui, que eles são compatíveis com o processador que eu escolhi, tá? No caso aqui da placa-mãe, não tem muito o que fazer, não tem muito o que pensar aqui, você só precisa escolher uma placa-mãe compatível. Óbvio também que como qualquer outra peça, quanto maior for o valor da placa-mãe aqui, mais tecnologia ela vai ter, mais recursos ela vai ter, mas que eu não vou precisar te explicar nada disso porque não é tão importante, não é tão interessante isso daqui. Você vai escolher só uma placa-mãe compatível, já te dando como uma base, a ela ali a partir da faixa ali de 500 a 700 reais, já está numa placa mais do que suficiente já, tá? Então, como base aqui da placa-mãe, eu não vou te falar o modelo, tanto faz o modelo, mas já te dando uma base de valores nessa faixa aí, entre 500 a 700 reais mais ou menos, você já vai ter uma boa placa-mãe, tá? Eu vou escolher aqui, por exemplo, essa B450M. Ah, poderia ser essa anterior aqui? Poderia, qualquer outro modelo, tá? Só como base, eu vou escolher aqui a B450M. Passando para essa outra peça aqui, a gente está falando do cooler, não precisa também pensar em cooler aqui,
Tem vários modelos, vários tipos diferentes. O cooler é responsável por ajudar a refrigerar o teu processador. Então, quanto mais forte for o teu processador, mais forte, mais potente precisa ser o teu sistema de refrigeração. Porque essas peças muito potentes, muito fortes, elas esquentam muito. Então, para combater esse aquecimento, a gente precisa de algumas peças para funcionar esse sistema de refrigeração do computador. Mas, porém, a maioria dos processadores, ele já vem com cooler. Aqui, ó, no modelo da AMD, a gente vem a AMD Ryzen 5, 5600, Quando chega aqui, ó, depois dessa vírgula, a gente tem aqui o cooler e o modelo do cooler. Quer dizer que dentro desse cooler aqui, dessa caixinha aqui, onde já vai vir o cooler, além do processador, já vai ter já o cooler. Então, a gente já vai estar comprando os dois ao mesmo tempo, tá? Eu comprando o processador, eu já tenho o cooler ali também na mesma caixa. Então, até por isso está escrito aqui, ó, opcional. A gente vai pular essa etapa aqui. Indo agora para a memória RAM. O que é a memória RAM? Para que ela serve? Vamos lá. A memória RAM é o seguinte, para trazer uma analogia aqui, fugir da parte técnica e para objetividade, para explicar para vocês, pensem num funcionário trabalhando em alguma empresa, em algum local. Esse funcionário ele é muito dedicado, ele é muito esforçado, ele é muito produtivo. Esse funcionário é o nosso processador, beleza? Só que esse funcionário, esse nosso processador, ele precisa, por exemplo, a memória RAM é como se fosse uma mesa. Ele está trabalhando aqui na mesa, tem um local aqui para ele trabalhar, só que a mesa dele é muito pequena. A memória RAM curta, poucos gigas de memória RAM, é como se ele estivesse trabalhando numa mesa pequena. Então ele executa vários processos ao mesmo tempo, ele tem vários documentos aqui que ele está trabalhando com eles ao mesmo tempo, só que por a mesa ser pequena, ele precisa pegar esses documentos e deletar algum deles, jogar fora algum deles para conseguir ele conseguir trabalhar na mesa que ele tem, na mesa pequena que ele tem. A memória RAM é isso. A memória RAM ela dá suporte ao processador. É através da memória RAM que a gente, quando abre lá os nossos projetos, quando a gente abre os nossos arquivos, a gente vai abrir com mais ou menos velocidade. Quem vai determinar essa velocidade é justamente a memória RAM. Então a memória RAM é como se ela fosse uma auxiliar, um suporte para o nosso processador. O processador é como se fosse um funcionário aqui trabalhando com vários documentos ao mesmo tempo e a memória RAM é a mesa. Quanto maior é a mesa, mais produtividade eu vou conseguir garantir do meu funcionário. Ele tem fogo para queimar aqui, ele tem produtividade para queimar ainda, mas a mesa que ele está atuando precisa ter compatibilidade com essa produtividade que ele tem. Quanto maior for a mesa, mais suporte eu vou conseguir dar ao processador, mais produtividade eu vou gerar ali para o nosso funcionário. Beleza? Então, a memória RAM serve para isso, para auxiliar o nosso processador. Beleza. Quantos gigas de memória RAM eu preciso? As memórias RAM elas são medidas em gigas. A partir de 8 gigas você já consegue montar um computador, mas como o intuito do vídeo aqui é montar uma máquina que vai trabalhar com a gente por longos anos, a gente precisa montar pensando nessa parte de longevidade para não ter que daqui a 3 meses, daqui a 5 meses, mexer aqui em alguma configuração, a gente já vai começar a partir de 16 GB. Então, ou eu escolho aqui 2 pentes de memória RAM de 8 GB para formar os 16 GB, ou eu escolho aqui uma peça, provavelmente aqui já deve ter também, que uma peça só, um pente só de memória RAM já tem 16 GB. Que é inclusive a máquina que eu uso aqui são 32 GB e eu usei 2 pentes de 16. Ó, a gente tem um pente aqui só de 16. Um ponto muito importante, falando só um pouquinho da parte técnica, porque nesse ponto aqui é importante vocês saberem. Se vocês forem optar por 16 GB, dê preferência para comprar 2 pentes de 8. Ao invés de comprar um só de 16, você compra 2 pentes de 8. Se você quiser montar 32 GB, dá preferência para comprar 2 pentes de 16 e não um só de 32, tá? Eu não vou a fundo na parte técnica, mas é comprovado que o computador desempenha melhor, a memória RAM vai entregar mais potência, vai entregar mais força quando ela trabalha junta com mais uma memória RAM. Então, 2 memórias RAM de 8 GB, formando 16 GB, elas duas juntas são mais fortes do que um pente só de 16. Tá? Então, se você for optar por 16, sempre dê preferência para ter 2 pentes. Vai montar 16 GB de memória RAM, compra 2 pentes de 8. Vai montar um computador com 32 GB de RAM,
compra 2 pentes de 16, beleza? Tem algumas explicações mais técnicas, mais avançadas, mas eu vou fugir disso e já vou te dar aí o caminho do ouro já, tá? Então, te recomendo a montar um kit no mínimo de 16 GB. A gente já tem aqui, ó, um kit de 16 GB sendo 2 pentes de 8, tá? Esse aqui já seria suficiente para a gente montar aqui a nossa máquina. Placa de vídeo, vamos lá. O que é a placa de vídeo e para que ela serve? A placa de vídeo é uma peça fundamental, crucial. É ela quem vai gerar as imagens, é ela que vai conseguir ajudar a gente a trabalhar com as renderizações. Então, a gente trabalhando com projetos, são duas fases, basicamente duas fases que a gente faz até a entrega final para o cliente. A primeira fase a gente vai modelar o projeto, então é nessa fase que a gente vai usar o Revit, ou vai usar o SketchUp, ou vai usar o 3ds Max, para a gente modelar o projeto. Eu vou explicar tudo isso a fundo depois em outros vídeos, tá? Mas a gente modela o projeto, cria as paredes, portas, janelas, enfim, tudo isso no primeiro programa, que seria ou o Revit, ou o 3ds Max, ou o SketchUp. Nesse momento aqui, a peça fundamental que está atuando nesse momento da modelagem é o processador, tá? Nessa fase aqui da modelagem. Quando a gente termina a fase da modelagem, a gente entra na fase da renderização. Através da renderização, a gente vai criar as imagens realistas, os vídeos, o passeio virtual para o cliente conseguir entrar no projeto e visitar ali todo o detalhe da casa dele, do prédio dele que ele está visualizando ali, né? Quando chega nesse momento aí, da criação das imagens, da criação dos vídeos, da criação dos passeios virtuais, a peça predominante, a peça mais importante nesse momento passa a ser a placa de vídeo. É a placa de vídeo que vai gerar a imagem, que vai gerar o vídeo, que vai gerar a renderização ali em tempo real. Então, para a gente conseguir trabalhar com esses programas de renderização, a gente precisa investir numa placa de vídeo, beleza? São basicamente duas grandes empresas que são importantes para o nosso mercado falando de placa de vídeo. Ou a AMD ou a NVIDIA, beleza? Eu recomendo vocês a optarem pela NVIDIA. Porque a tecnologia empregada na NVIDIA ela é um pouco superior para o nosso caso, para o caso específico de renderização de projetos arquitetônicos, tá? Então, quando a gente for trabalhar com projetos arquitetônicos, quando a gente for abrir os programas de renderização, a NVIDIA vai ter um desempenho ali um pouco superior, beleza? Então, eu já te recomendo a optar pelas placas da NVIDIA. Qual modelo comprar? Bom, pensando em longevidade, pensando em montar uma máquina hoje que vai demorar 5, 6 anos para a gente alterar, mexer nessas peças aí, eu te recomendo a investir a partir de qualquer modelo da RTX. E o modelo mais básico da RTX é a 2060. Então a gente vai procurar aqui NVIDIA GeForce RTX 2060. Não precisa decorar nenhum desses nomes, porque eu vou deixar aqui na descrição do vídeo todas essas peças que eu estou falando para vocês aqui. São vários modelos, quanto maior o número, mais potente, mais forte, mais cara vai ser a placa. A gente vai procurar aqui, ó, essas 1650 já estão defasadas. Se for a única placa compatível com o teu orçamento, não vai ter problema nenhum, tá? Você vai montar o computador compatível com o teu bolso. Mas, pensando em longevidade, a gente vai investir em máquinas mais caras aqui para a gente ter elas por um bom tempo. Eu falei para vocês aqui da RTX 2060, que é a primeira base da RTX. Mas no site aqui específico da Terabyte nem tem mais disponível. Mas a gente encontrou aqui, ó, a RTX 3050. Eu indiquei para vocês a 2060. A base, a primeira que tem aqui é a 3050. Quanto maior o número, mais forte é a placa. Então, obviamente, por essa lógica, a RTX 3050 ela é bem mais forte do que a RTX 2060. Então, se couber no teu orçamento, se couber no teu bolso, já começa investindo aqui a partir da RTX 3050, beleza? Tá R$ 1.100. Vou apertar aqui em selecionar. Indo para a próxima parte, a gente já saiu aqui do poder de fogo, a gente já saiu do processamento, já processou as imagens, já processou o vídeo, já processou tudo, já tem memória RAM, já tem processador e placa de vídeo comprados. Agora a gente vai para a parte de armazenamento. Armazenamento é intuitivo, né? Eu vou armazenar os meus projetos, eu vou armazenar meus documentos, eu vou armazenar os contratos que eu estou fazendo, estou enviando para os clientes. Essa necessidade que eu tenho de armazenar vai me gerar a necessidade de comprar essa peça aqui.
tem duas opções, ou eu posso comprar um HD ou eu posso comprar um SSD. Ambos têm a mesma função, armazenar os dados, armazenar os arquivos. Qual é a diferença entre eles? O HD ele é mais antigo. O SSD é uma tecnologia nova de armazenamento. Qual é a vantagem do SSD? Mais rapidez, mais fluidez. Então, quando eu armazeno um arquivo no HD, eu tenho um tempo de resposta, quando eu clico para abrir o documento, eu tenho um tempo de resposta no HD. Esse mesmo arquivo, para ser aberto no SSD, esse tempo de resposta é a metade. É às vezes um quarto, às vezes um décimo. Então, a gente consegue abrir o arquivo no SSD muito mais rápido ao armazenar qualquer documento, qualquer arquivo. Inclusive, eu consigo instalar o sistema operacional do meu computador no SSD para quando eu ligar o computador abrir mais rápido. Então, os dois vão fazer a mesma coisa, vão armazenar os arquivos, vão armazenar o sistema operacional, com a vantagem de, no SSD, eu tenho mais velocidade. É só isso, tá? O que eu recomendo, o que eu montei? Eu tenho um SSD, no SSD eu deixo aqui os programas que eu uso com mais frequência e o sistema operacional. Para quê? Para eu abrir os programas que eu uso com mais frequência, com mais velocidade, e eu conseguir ligar o meu computador e inicializar o computador mais rápido. Então eu deixei esses dois arquivos no meu SSD. Já os arquivos pesados, os arquivos grandes, os arquivos de projetos concluídos, de contratos, eu deixo no HD porque para mim não tenho tanta necessidade assim de abrir tão rápido esses arquivos. Então eu deixei no HD. Então eu tenho os dois. Eu tenho um HD para armazenar esses documentos, os arquivos, contratos, alguns projetos, e o SSD, os programas que eu executo com mais frequência no meu dia a dia, e o sistema operacional para eu abrir inicializar ali o meu computador mais rápido, tá? Todas essas peças que eu estou mostrando para vocês aqui, elas baixaram muito o valor. Na época, lá atrás, quando eu comprei, há anos atrás, quando eu montei meu computador, eu montei e investi no valor 5 vezes, sem exagero nenhum, entre 5 a 6 vezes mais alto do que o valor que vocês vão investir hoje para ter as mesmas configurações que eu tive na época, né? As peças baixaram muito. Então, por exemplo, ó, dentro de SSD, só falando aí, te dando como base também, sempre opte por essa configuração aqui, ó, que tiver escrito, você vai comprar um SSD e tiver com essa característica aqui escrita nele, tá? M2 NVMe, tá? Dentro dos modelos existentes de SSD, esse modelo que tiver escrito M2 NVMe, ele é superior, ele é mais forte, ele é mais rápido, tá? A marca aqui não faz a menor diferença, tá? Você só vai procurar a quantidade de gigas que você quer comprar. Então, tem, por exemplo, aqui ó, de 1 tera, que é o que eu tenho hoje. Mas você pode comprar de 500 gigas, de 400 gigas, de 200 gigas, enfim, não interessa. Quanto maior a capacidade de armazenamento, mais arquivos você vai colocar lá dentro. É só essa a diferença de armazenagem aqui, tá? Quanto mais você investir, mais tamanho de armazenamento você vai ter, né? Então, ao invés de 500 GB, você vai ter 1 tera, 2 teras, 4 teras, enfim, o céu é o limite. Mas nesse aqui de 1 tera já é mais do que o suficiente. Se não couber no teu bolso, 512 GB também já tá ótimo, tá? Esse aqui, ó, de 500 GB já tá ótimo já. Tá R$330. Vou marcar aqui em selecionar. Como eu te falei, eu tenho um SSD e tenho também um HD. Então, vamos marcar aqui também um HD. Um HD de 1 tera já é também mais do que o suficiente, mas se você quiser optar por mais para ter mais armazenamento, 2 teras, 3 teras, 4 teras, fica a teu critério, mas eu vou colocar um aqui de 1 tera. Beleza, a fonte é a mesma coisa da placa-mãe, você não precisa se atentar às configurações técnicas ali, o que está por trás, basta você montar uma fonte compatível com a tua configuração da tua máquina. Então, nesses sites, como eu expliquei para vocês, na placa-mãe a gente não precisou entender nada, a gente só marcou um modelo que era compatível na faixa ali de 500, 600 reais mais ou menos. A fonte, a mesmíssima coisa. Ele já vai me mostrar aqui quais são as fontes compatíveis com o meu computador e você vai optar aqui pelo teu preço, pelo teu bolso. Então, você vai investir... Aí também te dando como base, né? Você vai investir no mínimo aqui uns 350, 400 reais. Você já vai pegar já uma excelente fonte.
A fonte é a fonte de energia, né? Então, todas essas peças que a gente está montando no computador, elas precisam de energia. A fonte é quem vai fazer a ponte entre a energia da nossa casa, a energia elétrica da nossa casa, e vai fornecer essa energia compatível com as peças que a gente está montando, com o processador, com a placa de vídeo. Ela vai fornecer energia para todo o nosso computador, beleza? Então, é só olhar aqui a peça, a fonte compatível, no caso, todas as opções que ele já está me dando aqui já são compatíveis, e aí você opta aí nessa faixa de 300, 350 reais, você já vai estar já com uma excelente placa, tá? Essa daqui, ó, essa marca aqui inclusive é bem boa, a gente tem Super Frame, também é uma marca muito confiável, a gente tem... Deixa eu olhar outra. Essa Redragon aqui também é uma marca bem confiável, tá? Eu vou optar aqui nessa nossa montagem por essa da Redragon ali. R$ 287. O cabo de força não precisa comprar, que já vai vir na fonte. O gabinete, isso aqui é só estilo, né? O estilo que você achar mais bonito. É óbvio que tem até algumas coisas aqui a se pensar com relação à refrigeração. O gabinete sendo maior, ele vai ter mais facilidade de refrigerar. Você pode colocar algumas ventoinhas ali nele para ajudar também na refrigeração, mas nada que a gente vai ficar perdendo horas e horas aqui de explicação, tá? É mais estilo mesmo, você achar um estilo que você achou bonito aqui e comprar, não vai fazer tanta diferença assim. Vou selecionar um qualquer aqui. Aí a gente entra nessa parte de periféricos aqui, que obviamente não vai fazer diferença nenhuma para a parte dos projetos, né? Você vai escolher o teclado que você vai escolher, o mouse que você vai escolher, o fone de ouvido, nada disso vai interferir em ganho ou em prejuízo em absolutamente nada no relação aos nossos projetos. Para a questão de monitor, eu, Vinícius, optei por trabalhar com 2 monitores para ter mais produtividade, mas isso foi agora, eu não tive desde o início, né? Obviamente no início montei o primeiro, não tinha essas condições que eu tenho hoje, então era um monitor só, era um monitor que tinha disponível na época, né? Mas se você hoje tiver condições de investir, eu te recomendo sim a investir em 2, que você vai ter mais produtividade, você vai ter 2 telas ali e vai conseguir trabalhar de forma mais rápida, tá? Mas fica a teu critério, não vai fazer a menor diferença, tá? Todas essas peças aqui que a gente montou vão ser suficientes para a gente ter um computador a longuíssimo prazo. Um computador que vai trabalhar com a gente aí por 4, 5, 6 anos. E a gente, para ter essa máquina forte desse jeito, a gente vai ter investido aqui mais ou menos R$ 4.000. Óbvio que vai aumentar aqui, porque ainda vai ter os periféricos, vai ter lá o monitor, o teclado, o mouse, essas coisas, mas mais ou menos aí R$ 4.000, R$ 4.500, mais ou menos a gente conseguiu montar essa máquina. Na época que eu montei o meu primeiro computador, o meu primeiro grande computador, né? Eu já tive vários outros bem fracos que eu comecei a trabalhar, e aí conforme eu fui fazendo os projetos, eu investi num computador muito mais potente. Esse computador muito mais potente me custou R$ 15.000. Isso há 5, há 6 anos atrás, não me recordo ao certo agora. R$ 15.000 e tinha as configurações bem similares a essas configurações aqui, tá? Na época, né, a placa de vídeo que eu escolhi era como se fosse compatível a essa placa que a gente escolheu aqui agora, tá? Então você vai ter a mesma tecnologia, a mesma tecnologia, o mesmo poder de fogo no computador para trabalhar contigo tranquilamente aí por no mínimo 5 anos, sem precisar trocar peça nenhuma, investindo aí mais ou menos R$ 4.000, R$ 4.500. Bom, vamos lá. Agora que a gente já falou tudo que a gente precisava falar sobre computador de mesa, vamos falar sobre notebook. Eu não optei por notebook, eu preferi o meu computador de mesa porque a mesma tecnologia que a gente montou aqui agora, se a gente for pegar as mesmas configurações e procurar notebooks compatíveis, o valor vai ser muito mais alto, tá? Obviamente, pela facilidade que você tem com o notebook, né? Você pode levar ele para qualquer lugar, você fica bem mais flexível com relação a esse ponto. Mas essa flexibilização, essa liberdade que você vai ter para trabalhar de qualquer lugar com o notebook, ela tem esse custo a mais para a empresa, né, que fabricou conseguir pegar todas essas tecnologias, todas essas peças aqui que estão empregadas no computador de mesa, muito maior, e que fica fixo num ponto só, e colocar no dispositivo que você consegue levar ele para qualquer lugar, tem um custo a mais. Esse custo a mais você vai ver quando você for pesquisar notebooks que sejam compatíveis com essas configurações aqui. Um ponto bem importante para te nortear, para você não ficar perdido. Você vai comprar notebooks gamers, tá?
O notebook gamer, o notebook que está voltado aí para jogos, ele tem as configurações que a gente precisa. Se você não comprar um computador gamer, um notebook gamer, você vai ter aí provavelmente um processador, um computador, um notebook que não vai ter placa de vídeo, que a memória RAM vai ser bem fraca, que não vai ter um bom SSD, enfim. Quando não tem esse objetivo de jogo, o notebook ele não tem as configurações que a gente montou aqui. Para ter essas configurações que a gente montou, ele precisa ser voltado para jogos, tá? O notebook precisa ter essa finalidade aí de jogos para ele ser compatível com essas configurações que a gente montou do computador de desktop aqui. Já para também te dar um modelo, para você ter uma base aí para pesquisar. Ó, eu até abri aqui um outro site aqui, o da Pichau, um computador bem parecido, com as configurações bem parecidas com aquele que a gente montou ali na Terabyte. Aqui na Pichau está ficando por 3.129 à vista, tá? O computador. Mas, porém, né? Ele está aqui com a placa de vídeo, com aquela que eu tinha falado para vocês, que é a RTX 2060, é uma placa inferior a essa que a gente montou aqui, e ele também está com o i5, tá? E a gente montou ali com o Ryzen 5. Então, como eu falei para vocês, vocês vão procurar o que tiver mais barato no momento, tá? Se o Ryzen estiver mais barato, você monta o computador com as configurações do Ryzen. Se o Intel estiver mais barato, você vai montar o computador com as configurações do Intel. Só se atentar a partir do modelo do Ryzen 5 ou Intel i5, a placa de vídeo a partir da 2060, memória RAM a partir de 16 GB e as outras peças vocês já viram ali no vídeo, já que eu já expliquei, tá? SSD é só para armazenamento, o HD também só para armazenamento e uma fonte que seja compatível com todas as outras peças que a gente tiver montado. Beleza, finalizando essa parte de computador, entrando aqui no notebook. Já para te dar uma base, para te dar um parâmetro, eu trouxe aqui esse modelo, que é o modelo que a maioria dos meus amigos que trabalham com projetos de casa também, eles têm. A maioria dos meus alunos também investiram nele. Quem não investiu em computador de mesa, né, tem esse notebook aqui em casa, que é o Acer Nitro 5, tá? É um computador muito bom, é um notebook muito bom, que ele vai ter ali basicamente as configurações que a gente tinha falado no computador de mesa. Aqui ele está por R$ 4.968 à vista no site da Acer, mas se você for procurar aí em sites como Amazon, Mercado Livre, se você for procurar lá por lojas confiáveis no Mercado Livre, você provavelmente você vai encontrar até no valor um pouco mais baixo, tá? As configurações dele aqui, ó, ele está com RTX 2050, tá? Eu recomendei aí a partir da RTX 2060, ele aqui está usando a 2050, comprovando o ponto que eu mostrei para vocês, que as configurações iguais dentro de notebook, o valor do notebook sempre vai ser mais alto, né? Aqui ele está com 8 GB de RAM só, então a gente montou o computador com 16. Então, para a gente ter um parâmetro aqui, ó, o computador que a gente montou com 16 GB de RAM, com a placa de vídeo bem mais forte do que essa que ele está apresentando para a gente aqui, ele estava bem mais barato do que esse notebook, tá? Com configurações inferiores, beleza? Então, o ponto que você vai analisar para decidir se vai optar por notebook ou por computador de mesa você precisa sair para trabalhar com o notebook, você quer visitar o cliente, por exemplo. No nosso caso, o intuito aqui do canal é eu te ensinar a trabalhar de casa, mas não é estritamente de casa, né? Você vai fazer algumas visitas para o cliente, você vai visitar o local da obra, se você for executar a obra, você vai visitar o local lá de onde você vai fazer as medidas, vai fazer o levantamento de medidas para fazer o teu projeto. Se você achar que é necessário, se você achar que é uma boa ideia, você levar o teu notebook para essa visita, trabalhar lá mostrando para o teu cliente, apresentando para o teu cliente ali ao vivo, ali junto com ele, de forma física, o projeto, e você quiser trabalhar dessa forma, você opta pelo notebook, sabendo que para ter essa flexibilização, você vai precisar investir um pouco mais. Se, assim como eu, você prefere trabalhar de casa, 100% de casa, não ter essa possibilidade aí de flexibilização tão grande, para você isso não é um problema, como para mim não é, você opta pelo computador de mesa porque você vai investir um pouco menos, você vai investir menos e vai ter um computador muito mais forte, tá? Com menos investimentos, você vai ter uma máquina bem mais forte do que você teria com o notebook. Bom, com o notebook. Bom,
Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que eu tenha clareado aí a cabeça de vocês com relação a isso, qual computador comprar, quanto que você vai precisar investir. Se tiver ficado qualquer dúvida, você deixa aqui na descrição ou você me manda uma mensagem lá no meu direct, @eng_Vinicius Emanuel. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Valeu!